Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. O cristianismo é algo extraordinário mesmo, né? Nós estamos aqui essa noite experimentando uma alegria profunda, cantando louvores. Isso só acontece realmente na fé cristã, porque nós, como diz Pedro, nós nos alegramos na presença de quem nós nunca vimos, podemos nos alegrar pela fé. E muitas vezes eu fui renovado aqui com as canções que nós cantamos, né? Já disse para o irmão Cláudio, às vezes a gente chega com um determinado tipo de ânimo aqui e nós somos enlevados com a alegria do Senhor, com o gozo inefável e glorioso que Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 8. Isso é extraordinário, só no cristianismo. A nossa carne, ela deseja receber elogios, naturalmente, ninguém escapa disso daí. Mas é interessante, enquanto nós cantávamos aqui, a alegria que meu coração estava experimentando em elogiar o Senhor, pelo seu caráter e pela sua obra, especialmente a sua obra salvífica. Como isso nos alegra, nós fomos feitos para adorar. E enquanto nós não adorarmos o único e verdadeiro Deus, o nosso coração não vai encontrar descanso. Isso não tem nada a ver com o nosso estudo, mas hoje nós vamos falar sobre membresia significativa. Não temos visitantes hoje, então essa palavra é exatamente para você que está aqui essa noite conosco. Nós vivemos num país cuja população de evangélicos é de cerca de 42 milhões de pessoas. Nos últimos anos, o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento de população evangélica no mundo. Para se ter uma ideia, o IBGE diz que no Brasil são abertas anualmente 14 mil igrejas evangélicas. E eu não tenho dúvida, porém, que a maioria desses 42 milhões de evangélicos não entende realmente a importância da igreja e o porquê devem estar, de alguma maneira, associados a ela. Para muitos isso é apenas a coisa certa a se fazer, apenas o protocolo a seguir. Você se torna um evangélico e o passo seguinte é passar a frequentar uma igreja dominicalmente. Disseram a essas pessoas que se associar voluntariamente à igreja era o próximo passo, e assim elas fizeram, embora não soubessem exatamente o porquê elas estavam fazendo isso. É como um ritual de iniciação, em alguns casos, como nós encontramos em seitas, em outras sociedades ocultistas. Infelizmente, isso tem promovido uma noção superficial do compromisso que o cristão tem que ter com a igreja. A igreja é vista apenas como mais um clube social, como os escoteiros ou a nossa Assembleia Paraense, onde as pessoas se reúnem voluntariamente em torno de interesses em comum ou afinidades naturais, e é por isso que é muito mais comum, meus irmãos, nós ouvimos as pessoas dizerem que fazem parte de uma igreja, ou vão à igreja, do que de fato são igreja. Mas Jesus, ele não nos chamou apenas para nós nos associarmos a uma igreja como quem se associa a um clube, como quem se filia a uma agremiação. E de vez em quando aparece por lá para usufruir dos seus benefícios de sócio sem maiores responsabilidades, sem maiores compromissos. Na verdade, Jesus nos chamou para nós sermos igreja enquanto pertencemos unidos a uma comunidade local de fé. Então existe uma diferença radical entre fazer parte de e ser parte constituinte de algo. Há um abismo entre essas duas coisas. Agora, o que é ser igreja? A gente não vai poder avançar nessa reflexão sem considerar isso. Nós não poderemos compreender o que é ser igreja sem ter o entendimento correto do que de fato a igreja é. Para alguns, a igreja é meramente uma edificação, como essa aqui, dentro da qual nós estamos. E se a igreja é apenas uma estrutura como essa daqui, realmente é mais coerente nós dizermos eu faço parte de uma igreja, em vez de eu sou igreja. Afinal, seria ilógico dizer, vocês concordam comigo, eu sou um prédio.
Se você saísse pelas ruas de Belém, agora à noite, dizendo eu sou um prédio, provavelmente ia achar que você está louco e eu querer te internar em alguma clínica para tratar do seu problema. Essa mentalidade que confunde a igreja, o corpo de Cristo, com uma estrutura de alvenaria, é a causa de nós vermos nas igrejas crentes cuidando de prédio como se fosse gente e lidando com gente como se fosse tijolo e cimento. A estrutura predial não é a igreja, mas é o local onde se reúne a igreja. A função do prédio é servir a necessidade das pessoas e não a igreja servir as necessidades do prédio. Se do templo de Israel, meus irmãos, onde Deus no passado manifestava a sua presença para os judeus, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, quiçá essa estrutura aqui dentro da qual nós estamos reunidos. Pedro diz que tudo isso aqui vai ser consumido pelo fogo. Não só os blocos de concreto, mas todo o patrimônio que essa igreja vai acumular ainda ao longo dos anos, tudo isso vai arder junto com os elementos da terra que se desfarão. Não vai ficar absolutamente nada disso daqui. O conceito da igreja e o porquê nós devemos estar ligados a ela é muito mais profundo do que as técnicas e a engenharia que transforma tijolos, cimento, argamassa, concreto em uma estrutura segura na qual nós podemos nos reunir como essa aqui. E é essa questão que nós vamos considerar essa noite em um único sermão, mas que daria muito bem uma rica série de mensagens sobre membresia na igreja. Vamos a Mateus então, capítulo 16, versos 18 e 19. Mateus 16, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pai, ó Deus, nós dependemos de Ti. Eu que vou ministrar a Tua palavra e meus irmãos que vão recebê-la, mas todos nós estamos sob a obrigação de praticá-la, de nos submetermos à Tua palavra e àquilo que o Senhor deseja. Dá-nos entendimento, Senhor, da Tua vontade e ajuda-nos a sermos membros significativos no corpo local para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Essa é a primeira das duas vezes que Jesus usa a palavra igreja. Jesus usou a palavra igreja apenas duas vezes em todo o Novo Testamento. Aqui Jesus está falando sobre a igreja universal, não a denominação como nós a conhecemos, evidentemente, mas todos os cristãos de todas as épocas do Antigo e do Novo Testamento que se reunirão no final da história da humanidade. Jesus não está falando que vai construir um prédio chamado igreja para os cristãos se reunirem, ou que vai fundar uma denominação para os cristãos adentrarem. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que a igreja é a soma total dos crentes do Antigo e do Novo Testamento, inclusive nós que vivemos, assim como os apóstolos ou os primeiros cristãos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, a igreja é formada pelos cidadãos do reino, cujo rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, portanto, nos livrar da mentalidade da igreja como um clube e nos revestir da ideia da igreja como um povo do reino. Assim, a igreja não é um clube social, mas uma embaixada do reino de Deus. Uma embaixada representa um país dentro de outro país. Por exemplo, o Brasil envia representante para morar na França ou em Israel, para estabelecer boas relações com esses governos, com essas nações, a fim de estabelecer os interesses políticos do nosso país nessas localidades. Diplomacia. Da mesma maneira, os cristãos são cidadãos do reino neste mundo, representando os interesses de Cristo, representando os interesses do reino dos céus. Outra coisa que é importante observar no texto que nós lemos é a afirmação de Jesus de que é Ele quem formará a igreja. Olha o versículo 18, parte B. Ele diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A igreja, ela existe por autorização de Jesus, não por autorização do Estado. A igreja não existe somente a partir do momento que ela tem um CNPJ, somente a partir do momento que ela tem uma personalidade jurídica. Jesus é o único que tem autoridade para formar a igreja. A igreja, ela é uma instituição divina, ela nasceu na mente de Deus, não na mente dos homens, não é uma instituição humana. Os homens podem construir prédios, mas só Jesus pode edificar a igreja. A falta de dinheiro pode impedir a construção de um prédio, pode impedir a construção de um prédio para uma congregação se reunir. Mas isso não é um impedimento para Jesus formar a sua igreja. O Estado pode interditar locais de culto, como aconteceu inclusive na pandemia, mas nada, nem mesmo o inferno, pode retardar a edificação da igreja pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós testemunhamos isso com o crescimento da nossa igreja no período da pandemia, o que foi incomum em outras igrejas. Isso não significa que Jesus não estava edificando essas igrejas, mas que o Senhor, nesse momento, escolheu nos abençoar porque Ele está trabalhando, Ele está ativo, Ele não está paralisado diante das dificuldades que ocorrem nesse mundo, visto que nada acontece sem a sua permissão lá de cima. E como Jesus formará a igreja? Ele a edificará sobre esta pedra, diz o versículo 18. Que pedra? Os católicos romanos dizem que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é o Papa. Mas a pedra aqui é a confissão de Pedro. Veja Mateus capítulo 16, versículo 16. Só retroceder um pouquinho. Verso 16 diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso significa que Jesus construirá a sua igreja sobre aqueles que creem em seu nome e confessam as palavras do Evangelho, que Deus se fez carne, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus homem. É sobre esta doutrina e confissão sobre a pessoa de Cristo que Jesus vai edificar a sua igreja. Agora, quem tem autoridade na terra para avaliar se essas confissões a respeito da pessoa de Jesus Cristo são genuínas ou não? Quem pode fazer isso? Há alguém no mundo que tem autoridade para fazer isso? Olha o versículo 19 do capítulo 16 de Mateus. Versículo 19. Jesus diz assim: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja, Jesus deu a Pedro e aos apóstolos as chaves do reino, que deram autoridade para ele fazer exatamente, ou eles fazerem exatamente o que Jesus havia feito com Pedro: atuar como representante público de Deus na terra, legitimando a confissão daqueles que professam o nome de Cristo, aqueles que professam o verdadeiro evangelho. Jesus estava na terra temporariamente, mas ele falava em nome do céu, legitimando a confissão de Pedro. Olha o versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou, a Pedro aqui no caso: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Assim, logo em seguida, Jesus autorizou Pedro a fazer a mesma coisa, representar o que é ligado e desligado no céu, para ligar e desligar na terra. Verso 19 que nós lemos. Jesus então deu aos apóstolos autoridade para declarar na terra quem era um cidadão do reino e que, portanto, representa o céu na terra. É autoridade para proferir juízos que confirmam ou afirmam se as palavras e ações de um indivíduo estão ou não de acordo com o evangelho que ele está professando com os lábios. 2 capítulos depois, quando Jesus usa a palavra igreja pela segunda e última vez, nós vemos aquelas chaves aqui do capítulo 16 sendo colocadas em ação. Olha Mateus capítulo 18. Mateus 18, 16 a 20. Mateus 18, 16 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A mesma expressão aqui. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa passagem aqui, ela descreve como deve ser feito um processo de confrontação de pecados e disciplina formal na igreja. Primeiro, confronto particular. E se isso fosse levado mais a sério, meus irmãos, pararia nesse ponto aqui muitas vezes. Muitas vezes nem é necessário o segundo e o terceiro, se os crentes levassem isso daqui realmente a sério. Porque às vezes é mal entendido, pode ser resolvido aqui. Olha, eu tive a impressão que você disse isso, eu me senti ofendido, e a pessoa pode ter a oportunidade de reparar. E às vezes os relacionamentos ficam quebrados porque isso não é levado adiante. E muitas vezes só o primeiro ponto já resolveria a questão, já liquidaria o assunto. Mas aí, como nem sempre isso é feito e nem sempre também resolve, o segundo passo que Jesus coloca aqui é o confronto com a presença de 2 ou 3 testemunhas. Terceiro, a igreja toda se envolve. E finalmente, se nenhuma dessas 3 etapas conduzir o faltoso ao arrependimento, a orientação de Jesus é para removê-lo da comunidade, tratando-o como um estranho, como um publicano, como um gentil. E você sabe que um judeu, ele nem falava com um publicano, ele nem passava no mesmo lugar que um publicano passava. Ou seja, trate-o como um estranho, um descrente, como um alvo de evangelização. É assim que nós devemos nos portar em relação às pessoas que foram removidas da comunidade, da comunhão dos santos. Observe que nesse texto, Jesus menciona novamente as chaves apostólicas do reino, o poder de ligar e desligar. Mas agora ele não se dirige aos apóstolos, mas à igreja. Ele está se dirigindo à igreja. No entanto, Jesus não está visualizando aqui a igreja universal formada pelos santos de todas as épocas que ele disse que edificaria, mas sim uma comunidade reunida em um lugar específico. Essas pessoas estão juntas e estão levando a cabo um processo disciplinar na igreja. Que elas estão julgando se a confissão da pessoa em questão está em consonância com seu modo de vida. Então, é uma igreja local aqui. Assim, existem 2 maneiras de responder o que é uma igreja. Existe a igreja universal, formada pelos santos de todas as épocas do Antigo e do Novo Testamento, e que ainda vão ser salvos até a segunda vinda de Jesus, e a igreja visível, ou a igreja local, a igreja como nós vemos aqui reunida. Mas o que é igreja? Nós temos uma clara figura da igreja local em todo o Novo Testamento, observando desde o começo do Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus. Havia ali, reunido localmente, um grupo de mais ou menos 120 pessoas, lá em Atos 1,15. Depois do Pentecostes, mais 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. E eles estavam sempre juntos no templo, diz Atos capítulo 2, versículo 46. Rapidamente o número já alcança 5.000, Atos 4,4. Então estava havendo uma contagem, e isso está sendo registrado aqui nas Escrituras. E todas essas pessoas integram a igreja por meio do arrependimento e fé em Cristo, seguido do batismo por imersão. O crescimento também trouxe problemas morais. A igreja não apenas cresceu, né, e estava ali vivendo um período glorioso, mas também veio problemas. Isso é importante a gente considerar, porque às vezes nós achamos que a igreja primitiva era perfeita, que ela não tinha problemas. Isso é uma imagem idealista. Os problemas sempre existiram no seio da igreja. Nunca houve igreja perfeita, algo como isso. Então, os problemas estão aparecendo e os líderes têm que agir para corrigir esse problema lá em Atos 5, no caso de Ananias e Safira. Não há dúvida de que essas pessoas estão todo o tempo juntas, há um controle da membresia e elas estão cuidando uma das outras em conformidade com as exigências do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Há entre elas o benefício de receber cuidado espiritual e supervisão,
mas há também responsabilidade de fornecer cuidado espiritual e supervisionar a confissão de outros, e se essa confissão está de acordo com o seu modo de vida. A igreja local, portanto, é um grupo de cristãos que se reúne regularmente, como nós estamos reunidos aqui, em nome de Jesus Cristo e seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática das suas ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Isso significa que Jesus não nos chamou, reitero, meramente para fazer parte da igreja, tal qual o sócio de um clube, mas para nos submetermos à igreja. Uma visão errada da igreja leva crentes a saírem por aí perambulando sozinhos, desigrejados, encarando o envolvimento da igreja como algo opcional, não querendo se submeter a ninguém. Só que o nosso envolvimento com a igreja não é questão de preferência pessoal, não é uma opção, é um mandamento. Eu devo me envolver, devo me submeter à igreja local, como os primeiros cristãos estavam fazendo. Assim, o envolvimento dessas pessoas que não se submetem à igreja não é muito diferente de alguém que vai ao cinema no domingo, assiste um filme com dezenas de pessoas estranhas, rostos desconhecidos e que não tem nenhuma obrigação uma para com as outras. Eu caminho às vezes aqui pela Praça da República, caminhei muitos anos aqui na frente, desde quando eu estou morando aqui no Pão da Vida, morava aqui no Pão da Vida, e esse Teatro da Paz sempre está cheio. Ao final, todo mundo sai, cada um vai para o seu canto, e essas pessoas não têm relação umas com as outras, não têm obrigação mútua. E esse é o efeito da queda, reconhecer apenas a própria autoridade para dirigir a vida. E algumas pessoas assimilam esse comportamento e trazem para dentro da igreja. Mas um crente maduro, meus irmãos, ele, após ter a sua confissão de fé aceita por uma igreja local, ele diz sinceramente, de coração: eu reconheço que a minha igreja local, ela é fiel ao Evangelho e, portanto, eu submeto a minha vida ao seu discipulado de amor e à sua supervisão. Eu quero colocar a minha vida sob os cuidados desta comunidade de fé. É uma aliança que está sendo feita, é um pacto. Ser igreja, portanto, é confessar a Cristo como Senhor e Salvador e ser membro constituinte da igreja, numa relação formal, caracterizada pela submissão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja, de uma comunidade local de salvos em Cristo Jesus pela fé. E essa submissão, ela deve ser integral, de cada área das nossas vidas para o nosso bem e para o bem dos outros, assim como Cristo submeteu sua vida totalmente para o nosso bem. Esse conceito de submissão é estranho para nós ocidentais, na nossa cultura individualista, esse conceito que envolve, que ele alcança o casamento e alcança também a nossa membresia na igreja local. Mas a Escritura, e eu estou caminhando nessa direção com vocês para mostrar isso, ela pede que nós, ou comanda que nós nos submetamos a uma igreja local. Então, isso quer dizer, se nós temos que submeter a nossa vida integralmente, assim como Jesus submeteu a sua vida totalmente a Deus, e fez isso também de modo geográfico, vindo a este mundo para o nosso bem, nós nunca somos autorizados, nós não temos legitimidade, se somos crentes, para estar fora de uma comunidade, de uma igreja local como essa. Nós nunca somos igreja sozinhos. No Novo Testamento, a palavra igreja nunca é usada para se referir apenas a um único indivíduo. É sempre no plural. Você nunca vai encontrar a palavra igreja aplicada no singular. Eu estou enfatizando isso porque alguns desigrejados enganosamente dizem: eu sou igreja, a igreja sou eu, como uma justificativa para não se submeter a ninguém, não abrir a sua vida, não abrir o seu coração, não prestar contas a ninguém e nem congregar, não viver a sua vida sob o cuidado e supervisão dos outros. Ele não aceita ser amado e não aceita ser acompanhado. Mas o ensino do Novo Testamento, meus irmãos, é que um crente é igreja somente quando ele é considerado junto com outros crentes, seja a totalidade dos salvos, a igreja universal, seja uma comunidade local de fé alicerçada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você só pode ser considerado igreja quando você é salvo em Jesus Cristo e
torna-se um membro da igreja, visível e invisível, de uma igreja que compõe a totalidade dos salvos e uma igreja local como essa. E um membro de igreja é alguém que submete formalmente a sua vida aos cuidados e supervisão da igreja, de outros irmãos. É alguém que aceita ser discipulado, e isto envolve se permitir ser ensinado, ser cuidado, como eu disse, ser amado, ser conhecido, ser aconselhado, ser supervisionado na sua confissão de fé, ser corrigido e etc. A carta de Paulo aos Filipenses é um excelente tratado sobre a atitude de submissão mútua que deve haver na igreja, cujo modelo supremo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Paulo disse que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo é o seguinte aqui, meus irmãos: olhem para o exemplo de Cristo e se submetam uns aos outros. Sejam unidos, vivam em comunidade de modo digno do Evangelho de Cristo, como ele diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 27. E qual será o resultado disso? Filipenses 2,15. Vocês, diz Paulo, brilharão como estrelas no universo. Quando os cristãos se submetem uns aos outros e vivem em unidade, tal igreja brilha como um grande farol no meio da escuridão e alcança longas distâncias. Agora, como é que você pode, na prática, se submeter à igreja e assim ter uma membresia significativa no corpo local? Isso daqui já daria um outro sermão, mas eu decidi arriscar, visto que vocês vão me ouvir pouco esse semestre por conta dos compromissos ministeriais, então não dá para emendar uma sequência aqui. Então eu vou avançar, tenham paciência, suportem-me um pouco mais. Como é que você pode se submeter à igreja local e exercer uma membresia significativa aqui onde você está, na primeira igreja batista do Pará? Primeiro, publicamente, de modo formal ou oficial, por meio do batismo, e renovando esse compromisso com os irmãos ao observarem juntos a ceia do Senhor, como pressupomos lá de Atos capítulo 2, do verso 38 ao 42, quando aqueles irmãos estavam praticando isso naquele contexto da igreja primitiva. O primeiro ato de submissão aos cuidados e supervisão de uma assembleia local de cristãos é o rito do batismo. Você precisa ser crente em Jesus Cristo, ter passado por uma experiência de salvação, de arrependimento, de fé, e se colocar sob a ordenança do batismo em primeiro lugar e acima de tudo. Jesus leva seus filhos recém-nascidos, que foram batizados na igreja invisível pelo Espírito Santo, e ele as batiza na igreja visível pela ordenança do batismo com água. Já foi dito neste púlpito algumas vezes, meus irmãos, em momentos diferentes, que há alguns poucos anos, uma pesquisa em nossa igreja identificou que cerca de 700 pessoas não batizadas frequentavam regularmente os nossos cultos. Eu não estou falando de visitantes, isso é uma coisa. Estou falando de frequentadores assíduos. Isso é uma igreja dentro da igreja. Então, essas pessoas, embora frequentadores assíduos, não tinham compromisso formal com a igreja. E essas pessoas não estão seguindo o exemplo de submissão de Cristo, de nós submetermos a nossa vida uns aos outros. Elas não querem submeter as suas vidas a ninguém, nem ter responsabilidade para com os irmãos. E o pior, elas não querem confessar ao mundo, através do batismo, que agora elas pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito que o batismo é o mandamento e o ato de submissão dos mais fáceis de você colocar em prática após a conversão, se eu posso me expressar assim, porque é um rito realizado diante de outros crentes dispostos a lhe amar, cuidar, instruir e corrigir para o seu próprio bem, para o seu progresso espiritual, para o seu amadurecimento e o amadurecimento de outros com quem você convive. Então eu digo que normalmente é mais difícil colocar em prática o mandamento de Cristo entre pessoas ímpias do que entre irmãos na igreja. Na igreja, naturalmente, espera-se que façamos isso, que obedeçamos a palavra. O autor de Hebreus diz que nós devemos nos encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Então é esperado que façamos isso e nós temos um mandamento para fazer. É verdade, meus irmãos, que em algumas épocas o padrão espiritual e moral da igreja esteve tão baixo que obedecer a palavra de Deus na igreja se tornou um desafio muito maior do que no mundo.
Mas, via de regra, os ímpios consistem num desafio maior que os crentes no que respeita a ser fiel a Jesus. É por isso que, vez ou outra, nós vemos pessoas que, embora batizadas e frequentadoras assíduas de cultos, às vezes por muitos anos já na igreja, elas não se posicionam contra aborto, ideologia de gênero, feminismo, pautas marxistas, e não fazem, por exemplo, em situações como essa de eleição que nós passamos hoje. Portanto, se alguém não está disposto a confessar Cristo no contexto pacífico e amoroso da igreja local, como vai poder confessar Cristo no contexto odioso e bélico do mundo? E essa é uma pergunta retórica cuja resposta é óbvia. Não confessará Cristo no mundo, ela não vai confessar, ela não vai se posicionar. Então, o batismo é o primeiro ato de submissão formal ou oficial à igreja que caracteriza uma membresia significativa. E a continuidade da submissão do crente à igreja local é indicada pela sua participação regular na ceia do Senhor, junto com a congregação, sob a autoridade e supervisão de líderes que atuam como pastores. Jesus quer que o mundo saiba quem lhe pertence e quem não lhe pertence. Jesus quer que seu povo seja identificado de uma maneira pública e visível, aos olhos de todos, aos olhos dos homens e aos olhos do mundo espiritual. E a igreja, sob a liderança dos pastores, é a instituição pública e visível que identifica quem são aqueles que pertencem ao povo de Deus, confirmando a profissão de fé dos crentes e ministrando a eles as ordenanças. Isso quer dizer que não basta apenas você se batizar e achar que fez tudo o que você deveria fazer em termos de manifestação pública do seu compromisso com a igreja local. Há pessoas que se batizam aqui e desaparecem quase no mesmo fôlego. Se batizam em dezembro, em janeiro a gente já não vê mais. É como se elas estivessem apenas em busca de um passe para ir para o céu, conseguir o ingresso, a sua entrada no céu, no paraíso, e consideram o batismo como sendo isso, como se esse ritual garantisse a sua entrada no céu. Nós não podemos levar a membresia dessas pessoas a sério, porque elas não se comprometem seriamente com a igreja. É necessário que o crente renove continuamente seu compromisso com a igreja ao participar regularmente da ceia do Senhor, junto com os irmãos, como nós fizemos aqui hoje nessa manhã. Então esse é o básico, essencial para você dar o primeiro passo para se submeter à igreja e exercer uma membresia significativa. 1. Assumir um compromisso com Cristo e sua igreja por meio do batismo, que representa morte para os pecados e nova vida com Cristo. E 2. Renovar esse compromisso ao participar da ceia do Senhor, cujos elementos pão e vinho são um lembrete que a causa de pessoas inteiramente diferentes estarem reunidas, como aqui nesta noite, é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo em favor da sua igreja. Isso é para mim, meus irmãos, assunto rudimentar em termos do compromisso que um crente tem que ter com a igreja, do qual não deve haver dúvidas entre nós. É exatamente porque a confusão e falta de entendimento nesse ponto básico que muitos crentes, tendo se mudado definitivamente de cidade ou de país e já estando estabelecidos em outras igrejas, querem permanecer membros das suas igrejas de origem. Não querem ser desligados do hall de membros, apesar da ausência regular e definitiva. E às vezes a família que fica não quer também que haja o desligamento, embora essa pessoa não tenha a perspectiva de retornar para a sua igreja de origem. Eu sei que alguns têm um senso de pertencimento e carinho com a igreja local de origem. Isso é uma coisa, e não há problema você ter um senso de pertencimento. Se um dia eu não estiver mais pastoreando aqui na Primeira Igreja Batista do Pará, meu senso de pertencimento a essa comunidade e amor pelos irmãos é indelével, visto que foi aqui que eu me converti e dei os primeiros passos no discipulado. Onde quer que eu esteja, até o final da minha vida, o meu senso de pertencimento é dessa igreja aqui onde eu me converti. Isso é uma coisa, mas senso de pertencimento não é o que biblicamente caracteriza e define a submissão à igreja local e uma membresia significativa na igreja. Senso de pertencimento sem compromisso local é uma membresia insignificante, para não dizer inexistente. Ela não é bíblica. É claro que nesse caso, eu não tenho em mente os missionários que vivem quase a vida toda em determinadas localidades, plantando e pastoreando igrejas, nas quais eles participam regularmente da ceia do Senhor, junto com o povo a quem eles evangelizam. Os missionários, no entanto, eles são membros de uma igreja local e foram enviados para evangelizar um povo específico, representando os esforços da sua igreja de origem em buscar a glória global de Deus por meio de missões.
Caso bem diferente é o de alguém que se muda para uma outra cidade ou país para fins acadêmicos ou profissionais, sem perspectiva de retorno e justificativa bíblica para não se submeter a uma igreja local e desenvolver uma membresia significativa ali, onde ele partilha regularmente a ceia do Senhor junto com os irmãos. Um crente que se submete verdadeiramente à igreja local e desenvolve uma membresia significativa não é menos do que alguém que assumiu publicamente o compromisso de se submeter à igreja local por meio do batismo e que reafirma esse compromisso ao observar regularmente a ceia do Senhor com os irmãos. Agora, para que ninguém pense que tudo que um crente precisa fazer para se submeter à igreja local é exercer uma membresia significativa. Na verdade, deixe-me reformular. Para que ninguém entenda errado, que tudo que um crente precisa fazer para se submeter à igreja local e exercer uma membresia significativa ali é se batizar e aparecer nos cultos em que a ceia do Senhor é ministrada, aqui vai a segunda maneira de se submeter a uma comunidade local de fé. Nós devemos nos submeter de modo físico ou geográfico ao nos reunirmos regularmente como igreja. Os cristãos devem se reunir todos os dias do Senhor. Atos 20, versículo 27, 1 Coríntios 16, 2 deixam isso muito claro, a prática da igreja. E Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, imperativo. Não é um conselho, não é um pedido. Jesus, ele não dá conselhos e sugestões. Jesus dá ordens, comandos, mandamentos para que nós obedeçamos. Então, o autor de Hebreus diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Já tinha desigrejados na época da igreja primitiva. Esse povo já estava por lá, essa praga, e continua existindo. Então isso não é problema moderno, já estavam por lá, segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus se submeteu física e geograficamente para o nosso bem. Jesus deixou o céu. De igual modo, todo crente deveria se submeter física e geograficamente ao se reunir regularmente com a igreja para o seu próprio bem e o de outros. Deixar de fazê-lo, meus irmãos, sem uma razão legítima, é violar o comando de Hebreus 10, 25 que eu acabei de ler e, portanto, pecado. Às vezes, eu fico entristecido, permitam-me compartilhar com vocês, as razões por que alguns não comparecem aos cultos. Algumas coisas que eu já ouvi: dar banho no cachorro, hábito de dormir até meio-dia no domingo, ir ao estádio ver o jogo do Paysandu, o que é ainda pior porque é o jogo do Paysandu, torna a situação muito mais grave, né? Então eu não quero com isso dizer que é obrigatório você participar dos cultos dominicais manhã e noite, estar em todos os cultos aqui. Nem é meu intuito formular uma lista legalista de regras do que é permitido e do que não é permitido fazer no domingo, como fizeram alguns puritanos do século XVIII. Meu ponto é que às vezes alguns crentes deixam de cultuar a Deus no domingo junto com outros irmãos, junto com a igreja local, por razões extremamente banais e fúteis, meus irmãos. Dar banho no cachorro, por favor. E uma membresia significativa envolve reunir-se regularmente como igreja. Terceiro, devemos nos submeter à igreja socialmente. Os cristãos estavam convivendo juntos. A igreja, ela não é um clube social, mas ela não é menos do que isso. Atos 2,44 nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Está aqui o aspecto social da igreja. A igreja deve ser um local onde as pessoas moldam e formam umas às outras por meio de dinâmicas de amizades sinceras, independentemente de etnia, faixa etária, classe social, econômica e afinidades naturais. A amizade na igreja local independe desses aspectos, meus irmãos, porque as relações sociais dos crentes devem estar centralizadas no Evangelho. E isso implica em pelo menos duas coisas. Atenção aqui comigo. Primeiro, que a igreja não é apenas um ponto de pregação em que um orador endereça uma mensagem a uma multidão de rostos desconhecidos, que ao final do discurso dissipa-se cada um para o seu lado, como as pessoas do Teatro da Paz quando acaba um espetáculo que eu já indiquei a vocês. Jesus disse que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou, João 13:34. Deve haver, portanto, entre nós uma relação de amor centrado no Evangelho entre os crentes.
As pessoas que frequentam o Teatro da Paz, enquanto tal, elas não formam uma comunidade local sob a obrigação evangélica de amar umas às outras através de amizade e fraternidade. E quando isso não acontece, o testemunho da igreja é enfraquecido, porque Jesus disse: se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, se a igreja quer ser missionária, ela deve começar sendo unida, deve haver amor, companheirismo entre os irmãos, não apenas pregação sólida da palavra, mas deve haver este amor mútuo e sincero, não falsidade. A segunda coisa que envolve nos submetermos socialmente à igreja é que, enquanto crentes, as nossas relações mais fundamentais e íntimas devem ser com outros crentes. Assim, é uma grande lástima quando eu tomo conhecimento, meus irmãos, de crentes cujas amizades mais íntimas são dos incrédulos da escola, da faculdade e do trabalho. Isso não significa que nós não devemos desenvolver nenhum tipo de relacionamento com pessoas ímpias. Na verdade, nós devemos buscar nos relacionar intencionalmente com pessoas que não conhecem a Jesus. Mas o que não devemos é tê-los como amigos íntimos e confidentes. E quando isso acontece, frequentemente, os crentes sofrem influência ímpia em seu caráter e conformam-se em alguma medida com o padrão moral do mundo. Eu uso uma ilustração com jovens a respeito de namoro com descrente. Eu já fiz, inclusive, lá no seminário, subir numa mesa, lá coloquei ele em cima de uma mesa, e eu disse para ele: me puxa para cima e eu vou te puxar para baixo. Vamos ver quem perde. Evidentemente, foi mais fácil eu puxar ele para baixo, porque a gravidade ajuda, né? A gravidade é para baixo. E da mesma maneira acontece com alguém que se envolve com descrente. É mais fácil ele te puxar para baixo, você retroceder. Não pense que você vai crescer espiritualmente namorando com descrente. Isso é ilusão, isso é engano. Se você está pensando assim, o pecado já te enganou, você já foi ludibriado. Então foge, não dá ouvidos a essa mentira. Então nós não devemos ter ímpios como amigos íntimos e confidentes. E quando isso acontece, como eu disse, a influência para nós é prejudicial. Daí a razão, meus irmãos, de não raro nós vermos jovens crentes começando o namoro com ímpios e tentando depois colocar uma maquiagem gospel por cima do pecado, trazendo para a igreja, pedindo ficha do EJC para o pastor André, para os pastores da igreja, e alguns infelizmente levam que acabam se casando com os filhos de Belial, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 6,15. Isso é se submeter socialmente ao mundo, não à igreja. Nosso relacionamento com o mundo ele é apenas evangelístico. Não significa que você não pode realmente ter uma amizade sincera, que você sai para conversar, que você sai para bater um bom papo, mas você está querendo evangelizar aquela pessoa, como fizeram comigo na faculdade, um membro desta igreja aqui. O nosso propósito é promover a Cristo, tornar Cristo conhecido. Mas com a igreja local, as nossas relações sociais, elas envolvem amizades que moldam o nosso caráter e devem moldar para o bem. E se houver uma amizade que não está contribuindo para o seu crescimento espiritual, se aparte. Porque também há na igreja influências ruins muitas vezes. Mas essas amizades devem moldar o nosso caráter e podem até se desenvolver para relações de amizade ou relações mais profundas e íntimas, como o casamento, que é uma sublime representação da submissão da igreja a Cristo. Quarto, devemos nos submeter à igreja afetivamente. Ouça o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E Paulo também diz em Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais aos outros, do que a vocês. Então nós devemos submeter nossos sentimentos uns aos outros. Devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Dedicarmos-nos uns aos outros em amor e honrar a quem merece. A quem honra, honra. E há membros do corpo que recebem menos honra, a quem nós devemos honrar, dar mais notoriedade. Há crentes que têm o coração fechado como uma fortaleza, inacessível como uma masmorra e gélido e indiferente como um iceberg, como um glacial. Não choram com os enlutados, nem se alegram com os prósperos. E o que está por trás dessa insubmissão dos seus sentimentos à igreja é uma preferência, como Paulo disse em Romanos 12, 10, por receber mais honra do que os outros. Como dizia minha mãe, só querem venha a nós, vosso reino nada. São crentes egoístas,
autocentrados, só pensam em si mesmos, querem ser a noiva do casamento e o velório e o defunto do velório. Estão no casamento se imaginando no altar, e estão no velório se imaginando no caixão. Só pensam em si mesmo. Quinto, devemos nos submeter à igreja financeiramente. Nós devemos compartilhar com os santos necessitados e praticar a hospitalidade. Romanos 12:13, Gálatas 2:10, né? Tem muitos textos nas Escrituras que nos comandam a nós a praticarmos o cuidado àqueles que necessitam e praticar a hospitalidade. Além disso, somos chamados a fornecer sustento para os que vivem da pregação do Evangelho, como diz 1 Coríntios 9:14. Os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Submeter-se à igreja financeiramente significa que o crente tem uma responsabilidade individual de cuidado com irmãos específicos que compõem localmente a comunidade de fé em que ele congrega, a comunidade em que ele está inserido. Eu não sou, meus irmãos, nem você, responsável pelos irmãos de outras igrejas batistas de Belém, do Brasil e do mundo, ou de outras denominações, como eu sou pelos irmãos que desenvolvem membresia significativa na primeira igreja batista do Pará. Eu não sou responsável por pastorear outros apriscos, eu sou responsável por pastorear aqui, tenho responsabilidade quanto a esse rebanho. Quando um crente não se submete à igreja local financeiramente, ele está sonegando amor e sendo negligente com a responsabilidade que ele tem para com seus irmãos. Há crentes que têm muitos recursos e posses, abundantes recursos, mas não são hospitaleiros, nunca convidam ninguém para suas casas para servir-lhes uma refeição, usando as suas abundantes provisões e posses para aprofundar relacionamentos discipuladores e de amizade. Não aprenderam que é melhor dar do que receber, como disse o Senhor Jesus. Louvo a Deus, meus irmãos, porque em nossa igreja, e aqui eu devo reconhecer e dar honra a quem merece, há irmãos financeiramente abastados, cujas posses e propriedades submetem à igreja e ao reino de Deus, cedendo imóveis para a realização de acampamento de jovens e adolescentes, cedendo suas casas de veraneio para pastores e missionários passarem férias, além de ofertar generosamente para missionários e seminaristas, os quais também são membros da igreja que precisam de doações generosas para se dedicarem exclusivamente à pregação, ensino e pastoreio. Todavia, não apenas os ricos e abastados devem submeter-se à igreja financeiramente. Todos nós, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, devem se submeter à igreja financeiramente. Cada crente tem a obrigação de cooperar com as necessidades da igreja e sustento dos seus pastores e missionários que vivem da mensagem do Evangelho. Ninguém tem tão pouco que não possa dar uma oferta agradável a Deus, como o fez a viúva no templo lá em Marcos 12. Há crentes que entendem que o Novo Testamento não impõe a obrigação de dar dízimo como no Antigo Testamento, que não era apenas 10% de dinheiro, era 10% de todos os meus rendimentos, e eu concordo com isso. E à luz desse entendimento, esses irmãos acabam indo para um extremo e decidem não contribuir financeiramente com a igreja local da qual são membros. Eles justificam dizendo que eles preferem dar uma oferta para uma outra igreja ou congregação mais necessitada, ou enviar tudo para agências missionárias. E eu reprovo essa atitude fazendo as seguintes perguntas a eles: quem é o pastor que pastoreia você? De quem você recebe ensino dominicalmente? É o pastor. Quem é que labuta para ensinar e aplicar a palavra à sua vida? É o pastor que está lá no Oriente Médio, na Conchinchina, ou é o que está aqui diante de você, debaixo do seu nariz? Que tipo de responsabilidade a Bíblia diz que você tem em relação aos seus pastores? O que os irmãos necessitados da igreja representam para você? E o que dizer dos missionários e seminaristas que são beneficiados por parte das nossas ofertas regulares? E a dezena de funcionários que nós temos, cujos salários dependem igualmente das ofertas regulares da igreja? Quem energia elétrica, de água, quem coloca ar-condicionado na igreja, bancos estofados, está trocando cadeira e tudo mais, elevador e tudo mais do que você usufrui semanalmente nos cultos e nas EBDs. Você se acha mais responsável por irmãos e necessidades distantes do que por aqueles que estão próximos a você? Eu soube de irmãos, e eu digo isso com tristeza, que com essa mesma atitude
recusaram-se a encaminhar a sua oferta de missões através do programa missionário da nossa igreja e decidiram agir por conta, enviando os seus recursos diretamente para a agência missionárias de sua escolha. Essa é uma clara e lamentável recusa em se submeter financeiramente à igreja local. O problema não é fazer uma oferta individual a parte daquilo que a igreja local está fazendo. O problema é a resistência em unir os seus recursos aos de outros irmãos em prol dos esforços missionários da igreja local. E isso é algo pecaminoso que necessita de arrependimento. Talvez um apelo à razão possa sensibilizar essas pessoas e trazê-las de volta à lucidez. Quem é responsável pelos 4 membros dessa igreja que trabalham no Pão da Vida e que derivam o sustento completo das ofertas missionárias regulares e pontuais durante o Congresso Semear? Como pode ser agradável amar mais a tradição, mas não amar o próximo bem próximo no Pão da Vida? Nós devemos nos submeter à igreja local financeiramente, compartilhando os nossos recursos com os santos necessitados e fornecendo sustento para os que vivem do Evangelho, de cujo ensino e exemplo nós mesmos nos beneficiamos. Eu sinto prazer de apoiar quando eu tenho conhecimento de alguém que é firme na palavra e que vive uma vida piedosa. Eu tenho prazer de colocar o meu dinheiro ali em quem eu conheço, de investir naquele ministério. Às vezes uma igreja pequena pode sofrer, eu quero partir para o 6º ponto. Devemos nos submeter profissionalmente à igreja. Todo homem tem uma vocação e deve usá-la para benefício da igreja. E isso significa que as decisões profissionais, elas não devem ser tomadas visando o sucesso profissional, mas sim o benefício da igreja. Às vezes uma pequena igreja ela pode sofrer com a saída de um membro maduro e fiel nas ofertas, porque ele tomou uma decisão de mudar para uma outra cidade visando apenas o sucesso profissional e se estabelecer em uma igreja em que os dons e recursos dele não têm o benefício e o impacto que tinham na igreja anterior. Às vezes fica ali sentado no banco e não é tão útil quanto antes. Então, se porventura alguém passar por uma situação semelhante, deveria se perguntar: o que a minha saída representa para a minha igreja local? O que vai trazer mais glória para Deus? Ir ou ficar? Às vezes tem pessoas que fazem falta para o desenvolvimento, crescimento, avanço da igreja local. 7º, devemos nos submeter eticamente à igreja. O crente deve buscar ajuda na igreja para instrução ética, conselho, responsabilidade e disciplina em assuntos que são tratados na palavra de Deus. Judas escreve, Judas 23, resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. E Paulo também diz em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for pego em qualquer transgressão, vós que sois espirituais, devereis restaurá-lo com mansidão. Cuida de ti mesmo para que também não sejas tentado. A igreja local, então, a primeira igreja batista do Pará, é o local onde nós ajudamos os outros a lutar contra os seus pecados e onde nós mesmos recebemos a mesma ajuda. Você não consegue passar pela vida cristã assistindo pregação no YouTube, lendo livro de teologia. Você precisa dessa comunidade local para lidar com os seus pecados. Então isso envolve estar disposto a receber instrução, correção, exortação, encorajamento procedente das Escrituras, através de crentes piedosos que estão igualmente lutando contra o pecado e que também estão lutando para não caírem em tentação. Esse ponto é bem simples e compreensível, meus irmãos. Eu poderia passar rapidamente sobre ele, se não houvessem crentes que não se dispõem a receber instrução, conselho e correção. Mas infelizmente há. Crente que não quer receber conselho e instrução, que é orgulhoso, é coisa que existe. E como pregador preciso me esforçar para alcançar também essas pessoas, porque a teimosia e a insubmissão, ela bloqueia o avanço na vida cristã. Deus resiste ao soberbo, diz a palavra de Deus. Crentes que não submetem à igreja local, tem relacionamentos quebrados com os irmãos, porque eles rejeitam conselho e correção. Eles encaram os irmãos que buscam aconselhá-los e corrigi-los como inimigos mortais. Um crente que está numa igreja local e não se dispõe a ouvir ninguém, normalmente tem atitudes infantis, porque ele não avançou na vida cristã. Ele permanece um bebê espiritual, ele não progrediu. E quando você corrige uma criança, você sabe disso, ela fica emburrada, ela se irrita, ela grita, ela vira as costas, vai embora batendo o pé e porta. A criança dificilmente ela vai refletir no motivo da repreensão e mudar o comportamento imediatamente, porque ela não tem o senso moral dela aguçado como de um adulto maduro.
Lamentavelmente, alguns crentes agem assim porque não submetem a sua vida ao discipulado da igreja e, em consequência disso, não avançam nunca da primeira infância espiritual. É triste que alguns crentes se submetam à orientação do mundo em questões jurídicas, médicas, nutricionais e em diversas áreas técnicas, mas são de dura serviço quanto ao auxílio ético da igreja através do ensino público e oficial dos pastores, além da instrução informal de outros irmãos. Então, se esse é seu caso, há 2 passos para você se submeter eticamente à igreja e avançar na vida cristã: arrependimento e fé. Sempre são esses os 2 passos para você avançar na vida cristã. Você precisa se arrepender do seu pecado, depois você precisa confiar em Deus e o que Ele diz na sua palavra. Deus estabeleceu que a vida cristã se desenvolveria no contexto da igreja local, meus irmãos. Então você precisa confiar que a submissão à orientação ética da igreja é uma das principais maneiras de Deus lidar com os seus pecados e promover progresso espiritual. Enquanto você resiste a irmãos que querem o seu bem, que te orientam, que te aconselham, e você não busca isso voluntariamente, você vai ter dificuldades de progredir na sua vida cristã. Portanto, a raiz do problema é a incredulidade, é não confiar que Deus estabeleceu esse meio para o nosso crescimento. Então o seu problema não está no nível do comportamento, está no nível do coração. É da incredulidade que você precisa se arrepender de não confiar em Deus. Confesse seu pecado ao Senhor, abandone a incredulidade e a insubmissão e procure se colocar humildemente debaixo da instrução e correção ética da igreja local, de quem quer que venha. Todavia, essa atitude não é apenas passiva, receptiva, negativa, é ativa. Você deve buscar isso, você deve se colocar à disposição de prestar contas da sua vida. Então, buscando pessoas piedosas que estão dispostas a dizer a verdade sobre você com firmeza e amor, com sabedoria e mansidão. O sábio Salomão diz em Provérbios 27:6: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. 8º, devemos nos submeter espiritualmente à igreja, exercendo os nossos dons espirituais. Todo crente tem pelo menos um dom e ele deve colocar a serviço da igreja. Uns ensinam, outros lideram, outros pregam e assim por diante. E todos podem servir em intercessão uns para com os outros. E o que prejudica às vezes isso é a mentalidade de voluntariado. O voluntário ele não está disposto a sacrifício, mas o servo ele coloca a mão no arado, não olha para trás, segue trabalhando e ele faz tarefas, mesmo aquelas que são desagradáveis, que um voluntário não faria. Então, o crente não é chamado para se voluntariar à igreja local, mas para se submeter. E nós poderíamos fazer muito mais. Finalmente, 9º lugar, devemos nos submeter à falta de beleza da igreja, meus irmãos. A noiva ainda está sendo preparada para o casamento. E, portanto, ela ainda está cheia de imperfeições. Hoje, a noiva não parece tão bela assim. E, por isso, muitos desprezam e rejeitam a noiva de Cristo. Não querem estar aqui. Dizem, ali só tem hipócrita. Para que eu vou fazer parte de uma igreja? Tem pessoas piores do que eu. É verdade. Pessoas piores do que você, mas que se arrependeram dos seus pecados e colocaram a confiança em Cristo Jesus e receberam nova vida com Ele. Mas ouça-me, o Senhor Jesus ama apaixonadamente a sua igreja e Ele detesta que falem mal da noiva. E da mesma maneira nós devemos amá-la, elogiá-la e trabalhar para o seu benefício, porque o amor cobre uma multidão de imperfeições e pecados. O noivo vai purificar completamente a igreja, e então a noiva, a esposa do Cordeiro, será bela e cheia de glória. E eu posso dizer a vocês com convicção que os crentes que mais reclamam da igreja, meus irmãos, são os que menos contribuem com a igreja local. Os que mais apontam imperfeições da igreja são os que menos contribuem com a pureza e a missão da igreja. Eles nunca discipulam ninguém, nunca treinaram uma liderança, geralmente são infiéis nas ofertas regulares para a igreja e para missões, não têm uma vida de oração regular em favor dos santos e dos perdidos, não esmurram o corpo contra o pecado e às vezes não governam bem a sua própria casa. Você rastreia, essas pessoas passaram muito tempo reclamando, ficaram paralisadas e não contribuíram com a igreja local. Eu tenho visto isso muitas vezes. Essas pessoas não discipulam ninguém, nunca levaram ninguém a Cristo, mas estão todo o tempo apontando imperfeições da igreja. No entanto, eles se acham no direito de dizer o que a igreja e os pastores devem fazer. A igreja deve fazer tais eventos.
A igreja deve fazer isso, aquilo. Os pastores deveriam pensar nessa atividade específica. Os pastores deveriam treinar mais líderes. A igreja não deveria fazer missões dessa maneira. A igreja não deveria fazer isso, aquilo. Meus irmãos, por favor, pensemos nas coisas de Deus, não na dos homens. Jesus disse para Pedro: arreda Satanás. Repreendeu Pedro, que estava sendo usado ali por Satanás, pensando apenas nas coisas dos homens. Que esse não seja o nosso procedimento, e eu apelo para que nós nos submetamos à imperfeição da noiva de Cristo, porque é ela que se junta ao Espírito e diz: vem, e aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Você não vai ao Espírito senão através da igreja do Senhor. Você não vai a Deus senão em submissão à igreja local. Eu gostaria de dizer muitas coisas, mas já me delonguei, e eu agradeço a paciência dos irmãos, e vamos juntos nos submeter ao Senhor e à sua igreja, uns aos outros, para que a gente experimente o melhor do Evangelho. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Oro para que o Senhor nos dê corações submissos, e que vivamos, Pai, uma relação, e que uma relação de amor, e que a nossa comunidade esteja centrada no Evangelho sempre como tem sido até aqui, sendo purificada das imperfeições e mostrando ao mundo que somos teus discípulos. Amém.